Fala pessoal, tudo bom? Bernardo aqui. Então, vou estar mostrando para vocês como é que é o funcionamento aí dessa planilha de prescrição do treinamento de Endurance que eu disponibilizo para vocês aí na plataforma, tá? Vou estar compartilhando aqui a tela com vocês desta planilha. Então, vai aparecer aqui agora para vocês o Excel. Tá lá. Bom, na planilha, o que eu acabei colocando aí para vocês foram algumas coisas básicas em relação à primeira planilha de avaliações, né? Aqui a aba das avaliações, isso aqui é clássico, acho que já expliquei em outros momentos, então isso aqui eu vou passar batido. Depois a aba do macro, onde tem lá o cronograma, tem o calendário ali das atividades que a pessoa vai estar fazendo. Você pode mesclar as células, colocar os mesociclos, os objetivos, as atividades que vão ser realizadas em determinado período. Tem um calendário aqui para vocês estarem guiando essas atividades. Então, é só você colocar aqui, por exemplo, na segunda-feira, vai ser dia 16 de outubro, automaticamente ele já atualiza todas as outras datas do seu macrociclo e faz também uma análise aqui relativa das atividades que vão estar sendo realizadas. Os demais controles, né, o monitoramento do treinamento, vão estar especificamente aqui na planilha do MESO 1. Então, aqui nessa planilha, eu coloquei como exemplo, né, uma prescrição do treinamento de endurance, padrão de movimento, corrida. Primeira coisa que vocês vão precisar fazer para prescrever adequadamente o treinamento é fazer efetivamente uma devida avaliação aí na pessoa. Essa avaliação vai fornecer para a gente, né, um parâmetro que é colocado aí na literatura como um bom parâmetro para prescrição de intensidade, né, do treinamento de endurance, que vai ser a velocidade do limiar. Aqui já é um parênteses, né? Ah, qual velocidade que eu vou estar colocando? Que limiar que é esse que eu vou estar utilizando? É o limiar um? É o limiar 2? Como que eu vou avaliar esse limiar? Aí já abordei isso em outras aulas aí para vocês e isso vai ficar a critério aí de vocês, né? Qual avaliação de limiar que você vai estar fazendo? Se você vai estar utilizando, por exemplo, uma velocidade máxima alcançada no teste incremental, se você tem ali análise de gases, e você fez limiar ventilatório, ponto de compensação respiratória, você vai utilizar, por exemplo, o limiar 2, né, que é o ponto de compensação respiratória, vai colocar esse como parâmetro de prescrição de treino. Assim, ah, não, eu não quero colocar o limiar 2, quero colocar o limiar 1. Ah, eu fiz lá limiar de lactato nos ciclistas lá que eu avalio, né? Tem o lactímetro lá, utilizei um protocolo XYZ e estou colocando a potência, né? De limiar, né? Inclusive tem depois a planilha do treinamento de endurance para ciclismo, que é o mesmo layout, só muda em vez de velocidade vai ter potência. Enfim, não sei se todo mundo entendeu, mas essa velocidade aqui de limiar, isso fica a critério de vocês, né? Já expliquei isso em outras aulas, né? Vocês têm a aula de avaliação aí de interpretação do teste de consumo máximo de oxigênio, onde eu mostro as identificações dos limiares e também depois alguns testes indiretos para estar determinando isso daí, tá? Então, uma vez você estabelecendo qual velocidade de limiar que você vai utilizar, como você avaliou, aí você consegue utilizar a planilha. Aqui eu estou colocando um exemplo de uma pessoa que tem velocidade limiar de 10, 12 quilômetros por hora. Posso trocar aqui, ó, fiz uma nova avaliação e o meu aluno tal tem uma velocidade linear de 10 quilômetros por hora, ok? A planilha, o dashboard, ele está dividido em aquecimento, os treinamentos intervalados, se você for prescrever ou não, e os treinamentos contínuos. Então, essas primeiras linhas aqui, elas são destinadas à elaboração do treinamento. É aqui que você vai elaborar o treino. As linhas abaixo aqui, ó, da mesma semana de treinamento, elas já saem um relatório do que você elaborou de treino. Então, por exemplo, no aquecimento aqui, foi colocado 10 minutos, 20% abaixo da velocidade do limiar, ou seja, um aquecimento bem tranquilo aqui, né? Vamos supor que isso aqui seja o limiar 1, o limiar ventilatório, então, um aquecimento bem tranquilo de 10 minutos, 20% abaixo, que vai dar 10 minutos a 8 quilômetros por hora. Se você for prescrever treinamento intervalado, quais são as variáveis aí que nós já vimos nas aulas, né? O número de sprints, o tempo dos sprints, a velocidade média que vai ser realizado esses sprints,
o tempo de pausa, a velocidade média que vai estar sendo realizada essa pausa, se for uma pausa ativa, ok? E depois se você vai fazer treinamento contínuo ou não. Então, a velocidade média também normalizada pela velocidade aí do limiar e o tempo que você vai permanecer nessa respectiva velocidade. Então, no exemplo aqui da sessão que eu deixei pré-montada, 8 sprints de 2 minutos, 10% acima da velocidade do limiar, uma pausa de 2 minutos, 20% abaixo da velocidade do limiar, uma pausa ativa com intensidade menor, tá? No contínuo, sei lá, essa sessão aqui, depois do intervalado, teve um aquecimento, teve um intervalado, depois teve 20 minutos de treinamento contínuo, 10% abaixo da velocidade do limiar. Vamos dar uma olhada no resuminho do treino, que você pode entregar lá para o seu aluno, para o seu atleta. Aquecimento de 10 minutos a 8 por hora, 8 sprints de 2 minutos a 11 quilômetros por hora, uma pausa de 2 minutos a 8, pausa ativa, e um contínuo de 20 minutos a 9 quilômetros por hora, depois que terminou o intervalado. Ok? Então, não sei se ficou claro, essa elaboração aí, o dashboard, né, que eu coloquei aí da elaboração, é só uma proposta minha aí da elaboração, depois, se você quiser mexer, colocar outras variáveis que você considera, eu não considero outras variáveis no treinamento de endurance, tem treino contínuo, tem treino intervalado você tem número de sprints, a intensidade aí desses sprints, pausa ativa, pausa passiva, e se você for fazer pausa ativa, a duração e a intensidade dessa pausa ativa. Okay? Então, essas são as variáveis colocadas aí na literatura científica, que eu alimentei aí na planilha. Continuando lá, além dessa funcionalidade que eu coloquei, de dar o resumo aqui da sessão de treinamento, então, só descrever uma outra sessão aqui, ó, essa outra sessão 2 da primeira semana, só teve um aquecimento e treinamento contínuo. Ah, não vai ter treino intervalado? Deixa em branco. Olha, eu quero prescrever um treinamento intervalado agora, no mesmo layout assim, só que agora com pausa passiva. É só deletar os parâmetros aqui da pausa ativa, pronto. 8 sprint de 2 minutos, 11 quilômetros por hora. Ele só não vai apagar aqui os outros escritos, mas não tem nada descrito em relação aí à duração, à intensidade aí da pausa. Desculpa, aqui tem que ter o tempo de pausa, né? Então, você colocou 2 minutos aqui de pausa, mas ela é passiva, não tem efetivamente ali a velocidade, tá? Então é só estar colocando esses parâmetros aqui na planilha e que ela vai fazer a respectiva descrição do treinamento. Outra funcionalidade, né? Aqui tem a semana 1, depois, obviamente, vai ter a semana 2, semana 3, 4, 5, ok? Eu coloquei aqui uma proposta de um mês, né, de 5 semanas aí de treinamento. Isso pode variar. Ah, professor, eu tenho um atleta que vai competir, eu precisava de 6, 7 semanas aí de treinamento. Aí vai ficar a critério de cada um na elaboração do treino, no estudo que fez aí do planejamento. Você vai fazer polimento com característica step tapper, você vai fazer exponencial, você vai fazer uma regressão aí x, y ou z em relação, aí já é critério de vocês. Essa planilha, basicamente, ela só auxilia na configuração aí do treinamento, na prescrição do treinamento, mas ela não elabora para você. Seria ultrajante eu colocar uma planilha já com os treinos todos prontos, né? Isso aí não existe cientificamente, né? Não é corretamente isso, não é correto isso cientificamente. Eu prescrever os treinos sem necessariamente conhecer nada do seu aluno, do seu atleta, para escrever uma planilha pronta. Isso daí é ultrajante do ponto de vista científico, ok? Então, aqui é uma proposta de treinamento. O que você pode estar fazendo depois nessa planilha, se você quiser mais ou outros mesos? É só clicar aqui na abinha Meso 1 com o botão direito, e aí vai aparecer para você as opções de você mover ou copiar, criar uma cópia desse meso, cria uma cópia aqui, ó, vou mover para o final, dá um OK, e aí você pode renomear, colocar aqui, ó, o meso 2. E aí, a vida que segue, você vai prescrevendo os respectivos mesociclos de treinamento e compondo
que aí a literatura chama de macrociclo de treinamento, que nada mais é que o conjunto aí dos mesociclos que você vai estar elaborando, ok? Então, espero que essa parte tenha ficado clara. Essa planilha ela não é uma planilha pronta de treinamento, não tem cabimento passar isso aí, já falei para vocês, e quem estuda de forma coerente sabe muito bem disso, tá? Mais uma funcionalidade que tem na planilha que eu coloquei é a parte do monitoramento do treinamento. O que vai ser o monitoramento do treino, né? É o que polemicamente o pessoal chama aí de controle de carga, aí de treinamento, né? Respectivamente ao monitoramento aí de tudo isso que foi feito no treino. Então, no treinamento de endurance, se você jogar aqui para a direita, agora aqui na planilhinha, já vai ter aqui um monitoramento da semana, que foi colocado aqui velocidade média relativizada pela velocidade do limiar, e a duração das sessões. Então, aqui é um gráfico com dois eixos Y, os parâmetros aqui embaixo, né, os labels, né, aqui embaixo. Então, você vai ter as velocidades médias em coluna e o tempo, a duração da sessão aqui em linha, laranjinha. Okay? Então, aqui você consegue ter um monitoramento da semana de quais são os treinos mais intensos, quais são os treinos que tiveram maior duração aí na semana para o seu cliente, para o seu atleta. Outro monitoramento importante que é colocado na literatura já é o monitoramento do período. Então, nesse monitoramento do período, o que vocês vão encontrar? A velocidade média, que foi prescrito os treinos aqui agora nas semanas, né? Coloquei aqui em micros, né? Que são sinônimos para a gente aqui de semana, e do mesociclo também, que é o conjunto aí das cinco semanas. Então, você vai ter uma velocidade média do limiar normalizada, a duração das sessões em minutos, aqui já a duração da semana, o tempo que essa pessoa percorreu acima do limiar, o percentual acima do limiar e o percentual do treino abaixo do limiar. Por que foi colocado isso daí? Para você ver a duração do treinamento, qual foi o quanto tempo que você dedicou de treinos abaixo do limiar e acima do limiar. Nesse contexto, vocês vão analisar isso daí e também parear com a literatura do treinamento, que eu coloquei nas aulas lá de distribuição de intensidade do treinamento de endurance, para ver se aquilo que você está prescrevendo está de acordo com o que tem na literatura científica, né? Se encaixando aí naquele conceito de periodização polarizada, né? Que nada mais é que colocar basicamente a maior parte, a maior duração dos treinamentos abaixo do limiar e outros treinos aí acima, né? E tem as respectivas zonas de intensidade de treinamento que são colocadas na literatura, Z1, Z2 e Z3, ou então se você vai usar 5 zonas, também tudo isso a critério de vocês. A planilha, basicamente, ela só ajuda nessa análise, né, no monitoramento do treino. Como você vai prescrever esse treinamento e como você vai estar distribuindo as suas respectivas intensidades do treino, aí fica a cargo dos seus estudos e também, obviamente, da individualidade aí dos atletas e dos clientes que você vai estar prescrevendo, ok? Bom, mas só para finalizar isso, né, a planilha já vai automaticamente gerar esses controles para que você tenha maior facilidade, maior dinâmica no acompanhamento. Então, no exemplo que eu dei aqui, né, aleatório esse exemplo, a pessoa, o treinamento teve 18% dos treinos acima da velocidade do limiar e 82% dos treinamentos abaixo do limiar. Mexer nessa proporção, aí é só basicamente você mexer nas configurações aí da sessão, das sessões de treinamento que vocês prescreveram, que automaticamente isso vai estar sendo monitorado e alterado essa proporção aqui que você prescreveu de treinos acima e abaixo do limiar e fazendo a respectiva coerência de acordo com aquilo que você estudou e interpretou da literatura científica. Tudo bem, gente? Então, espero que essas planilhas aí que eu disponibilizo para vocês, que assinam aí a Fisiologia do Treinamento, né, minha plataforma de aulas online, espero que elas ajudem aí na dinâmica, né, no maior dinamismo aí na prescrição do treinamento. O objetivo dessas planilhas é basicamente aumentar a velocidade com que você consegue prescrever o treino dos seus atletas e dos seus alunos, né? A configuração do treinamento aí já vem do estudo que vocês estão fazendo aí das aulas de bioquímica, de fisiologia, na nossa plataforma e também de metodologia do treinamento esportivo. Então, espero que elas ajudem vocês. Vocês vão encontrar lá
na área de planilhas e de treinamento, essa planilha treinamento de endurance, corrida e também para o ciclismo. Abraço.